A graça e a paz, Igreja do Avivamento. Amém. Quem está feliz com o Senhor, levanta a mão. Amém. O pastor esqueceu de avisar uma única coisa. Próximo domingo, Santa Ceia. Então, organizem-se, vocês que não poderão estar conosco aqui, para vocês estarem em casa com os dois elementos, o suco de uva e o pão, para cearmos juntos. Amém? Deus, Ele é fiel. Amém? Queridos amados irmãos e irmãs, esta noite estamos aqui para ouvir da parte do Senhor algo tremendo. Amém? Eu te convido nesta noite a atentar à voz do Espírito Santo de Deus, prestar muito atenção no que Ele há de falar comigo e contigo. Amém? Eu convido aos irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Um texto muito conhecido de todos, que fala aos nossos corações, e que esta noite Deus vai descortinar algo tremendo para mim e para ti. O tema da nossa pregação desta noite é: não importa a circunstância, Deus é maior. Não importa a circunstância, Deus é maior. Amém? Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, a palavra de Deus diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Senhor eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, nesta noite reunidos com o único propósito de te louvar, te glorificar e te exaltar, de engrandecer ao teu nome. Dizer, Senhor, que só tu és o nosso Deus, único, presente, constante, Senhor, o Deus da nossa vida, nosso Redentor, o nosso Salvador. Estamos aqui, Senhor Deus, porque queremos ouvir a tua voz, porque queremos aprender mais de ti, Senhor. E para tanto, Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito Santo, nesta noite, fale poderosamente aos nossos corações. Leva, Senhor, nossas mentes cativas ao teu trono. Fala conosco direto, Senhor Deus, objetivamente. Seja sucinto, Senhor, seja fácil no teu falar. Não permita, Senhor, que nada e ninguém venha a desvirtualizar a tua palavra. Toma, Senhor Deus, os nossos corações em tuas mãos. Neste momento, Senhor, eu me ponho diante de ti, diminuindo a mim, Senhor Deus, para que tu cresças. Que não seja mais eu a falar, Senhor, mas o teu Espírito Santo a nos ministrar. Que não saiam mais nenhuma das palavras, Senhor, da minha vontade, mas todas da tua vontade e do teu querer. Ministra, Senhor Deus, aos nossos corações. Toma teu lugar que é de direito. É o que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós repreendemos todo espírito desvirtualizador, todo espírito de confusão, de contenda, que seja agora lançado fora daqui em nome de Jesus. Que todo espírito de dispersão também seja lançado fora daqui, e que só a tua verdade, Senhor Deus, prevaleça neste local. É o que nós dizemos em uma única voz, pelo nome de Jesus. Amém e aleluia, e um aplauso ao Senhor. Aleluia, alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me mais ainda quando chego na casa do Senhor e sou confrontado com uma verdade dessa. Que diremos, pois, a estas coisas? Quais são as coisas que nós vamos temer? O que é que tem aí no mundo que venha a me afligir, a te afligir? Qual é a circunstância adversa à nossa vontade, ao nosso pensamento? O que é que esta circunstância tem contra mim e contra ti? Sabe por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada e ninguém vai ser contra nós. Até pode se levantar, mas se levanta para cair. Porque lá na cruz Jesus já venceu todos os obstáculos
que nos impediam de caminhar. Jesus ali na cruz já pagou cada um dos nossos pecados, cada uma das nossas dores, tudo estava sobre ele. Ele levou sobre si todo o castigo que nos traz a paz. Por isso que ele diz que Ele é quem nos traz a paz. Ou seja, quando nós estamos no Senhor, nós temos a paz que cega todo o entendimento. Por isso que ele trouxe como tema desta pregação, que nenhuma das circunstâncias vão importar diante da minha e da tua vida, porque Deus é maior. Deus, Ele é maior. Eu e Deus somos absoluta maioria. Você e Deus é absoluta maioria. Ninguém e nada pode deter o poder de Deus. Deus, Ele é tão tremendo para com a minha vida e com a tua vida, que Ele deixou este nosso livro aqui, que tem que ser de cabeceira, que tem que ser de mesa, que tem que ser de sofá, ou seja, tem que estar conosco o tempo todo, porque aqui tem várias e várias demonstrações deste poder. São vários homens que estavam diante de obstáculos, de circunstâncias que aos olhos humanos jamais poderiam ser transpassados, mas aos olhos de Deus não impediu de aqueles homens vencerem, porque Deus faz assim. Tudo que Ele faz é para que a glória dEle seja manifesta. Nesta noite, eu quero convidar você a vermos um homem, profeta Elias. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, no capítulo 18. Livro de 1 Reis, capítulo 18. No versículo 22 ao 40. E a gente vai não ler de uma vez toda, como eu sempre faço, mas nós vamos ler ele pausadamente. Mas antes de nós lermos este pequeno, grande texto, eu quero falar um pouco acerca deste profeta que aqui a gente vai discorrer sobre a história dele. Elias, este homem foi escolhido por Deus para ser um profeta em Israel. E o profeta, ele não era escolhido assim à toa, já era escolhido dentro do ventre da mãe. Deus ali já dizia: este será profeta. Ele já nascia profeta. Ele já era separado por Deus desde o ventre da mãe. E este homem aqui, neste capítulo anteriormente, ele foi, na realidade no capítulo anterior, ele foi até o rei Acabe, que era quem governava ali, e ele desceu um decreto da parte de Deus, dizendo que não mais ia chover naquelas terras, até que ele novamente falasse que a chuva iria cair. Isso ele estava dizendo da parte de Deus. Mas e por que isso estava acontecendo, pastor? Porque Acabe, desobedecendo às ordens de Deus, juntou-se com uma mulher, Jezabel, terrível, que estava desvirtuando toda a Israel. E aí Deus desceu esse decreto sobre aquela população, que não haveria mais de cair uma gota de água durante o período ao qual Deus era quem iria determinar. E Elias assim o fez. Só que Deus, quando deu este decreto da boca de Elias, tirou Elias do meio daquilo ali e colocou Elias para um local afastado. E Elias ali naquele local ficou e foi servido por Deus. Deus manteve Elias sem deixar faltar nada. Deus estava com Elias, Deus está com você. E aí chegou o tempo em que Elias foi chamado por Deus para voltar até a terra e ter com Acabe. O detalhe é que quando Elias chegou àquele local, todos os profetas da parte de Deus já tinham sido mortos, tinham sido exterminados, porque Jezabel tinha feito isso.
e só estavam ali os profetas de Baal. E agora nós vamos começar a ler o texto. Versículo 22 diz: então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. E aí a gente dá uma parada. E aí essa circunstância que estava diante de Elias é uma circunstância que aos nossos olhos, como ele iria vencer? Porque ele estava sozinho, como homem, mas Deus estava com ele. E ele foi ali para fazer um desafio. Ele foi ali para trazer da parte de Deus um desafio. Só que era ele contra 450 outros. Minoria absoluta, mas como Deus é maior, ele estava em maioria. E o que é que Deus quer falar conosco neste primeiro momento? Ele quer dizer para mim e para você: você não está só. Antes, Deus é contigo. Deus, ele é contigo. Quando ele colocou Elias ali, naquela situação, ele colocou e disse: todos os outros profetas morreram, foram mortos. E aí eu pergunto a você: qual é a situação que você hoje se encontra? Qual é a situação? Quais são as circunstâncias adversas que estão diante dos teus olhos? E que você tem olhado para essas circunstâncias e tem dito: eu não vou vencer. Mas Deus diz para você nesta noite: você vai vencer. E Ele fala para mim e para você no livro de Salmo, capítulo 23, versículo 4, Ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Não interessa a circunstância, meu irmão, Deus, Ele está com você. Deus, Ele anda com você aonde quer que você vá, mesmo que você esteja sendo conduzido pelo vale da sombra da morte, não tem o que temer, porque Deus, com o cajado dele, com a vara dele, Ele vai nos consolar, Ele vai nos proteger, Ele vai nos guiar. Tome posse desta palavra. Não tem circunstância que não possa ser vencida. Eu tenho dito isso continuamente e constantemente. Não há problemas que venham, não há problemas, no plural, que venham para as nossas vidas, que não sejam todos, sem exceção, para serem resolvidos. O problema, ele não vem para nos paralisar, mas vem para que nós venhamos a crescer no campo espiritual, crescermos como homens e mulheres, dos quais a terra não é digna, mas que aqui estamos para continuar salgando esta terra, para continuar iluminando esta terra e causando a diferença. Aqui nós estamos vendo um homem que foi para um local para que Deus usasse-o poderosamente, que Deus levou para ele ser ali glorificado na pessoa daquele homem. Mais adiante nós veremos. Então tome posse desta verdade. Tome posse. Você não está só. Deus é contigo, sempre e em todo o tempo. Amém? Voltemos ao texto. Versículo 23. Deem-se-nos, pois, bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo.
E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam. E invocaram o nome do Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Paremos aí. Deus, ele está falando conosco mais uma verdade. Vocês observaram que Elias deixou que eles primeiro fizessem, que eles primeiro organizassem. E no meio daquela, desculpa a expressão que eu vou usar, mas daquela palhaçada deles, Elias fez o quê? Zombou. E Deus diz para mim e diz para você nesta noite: sejas ousado contra a tua circunstância. Lembre-se, Deus é contigo. Quando a tua circunstância se levantar contrária a você, que é o que ela vai fazer, não seja tímido, seja ousado. Há 2 cultos passados, o pastor trouxe uma pregação aqui e falava acerca exatamente de Jesus dentro do barco, dormindo, e o barco sendo quase levado a pique por conta de quê? De ondas, de açoite de ventos. E quando acordam a Jesus, Jesus olha para aqueles homens e disse: por que sois tão tímidos? Deus não quer que nós sejamos tímidos. Deus quer que nós sejamos ousados. Deus quer que nós olhemos para as circunstâncias e digamos para elas: vocês não vão nos vencer. Aqui Elias estava dizendo isso, estava caçoando. Ele de fato e de direito estava: não tenha medo, você tem uma armadura poderosa. E a armadura que você tem, ela tem que todo dia ser limpinha por você, ela tem que ser fortificada por você. A tua armadura é a palavra de Deus. Você ao amanhecer precisa ter intimidade com o Senhor, você precisa falar com o Senhor, se revestir deste poder, porque é revestido do poder que você confronta o inimigo e vence. Nós temos aqui na Bíblia o exemplo de 2 Adãos. O primeiro Adão, que não se revestiu da palavra e que pecou. Mas nós temos o segundo Adão, que é Jesus, que revestido da palavra não pecou. Ambos foram tentados por quem? Por Satanás. Ambos foram tentados na palavra por Satanás. Mas dentro da palavra, aquele que tem o revestimento do Senhor, ele vence. Então Deus, ele fala para mim e para você o que diz no livro de Isaías, capítulo 37, versículo 29. Olha o que o Senhor diz para mim e para você: por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isso aqui é Deus falando contra todos que se levantam contra Ele. Ele vai colocar um anzol, ou seja, vai botar no nariz um guia para conduzir aquele bicho, para conduzir aquela circunstância para fora de você, e vai colocar um freio na boca para que ela não fale nada. Você veja que o texto diz que os profetas não reclamaram nada contra Elias. Todos continuaram se rasgando, fazendo tudo aquilo que
que eles imaginavam que iria conseguir que o Deus dele, o tal do Baal, falasse, mas Baal não fala, quem fala é Jeová. O trovão, só quem tem é Jesus, é o nosso Deus. É Ele que se levanta todas as vezes e cuida das nossas vidas. Ele está conosco. Não esqueça, primeiro ponto desta noite, você não pode esquecer. Você tem que ter isso no teu coração. Deus, Ele está contigo por onde quer que tu andares. Não interessa. E aí você tem que ser ousado, porque se lembre que Deus está com você. Então você tem, como eu, que fazer a cumprir-se a palavra de Deus na nossa vida. É o que nós lemos no primeiro versículo desta noite. O que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual é a tua circunstância? É doença? É vício? É falta de dinheiro? Qual é a tua circunstância? Saiba que Deus é contigo, meu querido, minha querida. Não olhe para a tua circunstância achando que ela vai te vencer. Olhe para ela dizendo: tu és uma derrotada, porque o Senhor meu Deus vai te colocar um anzol no nariz e um freio na tua boca e vai fazer você voltar da onde você veio. É isso que Deus vai fazer. E aí a gente volta para o texto, agora no versículo 30, e diz a palavra do Senhor: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. E ainda até o rego encheu de água. Meu querido e minha querida, quando a circunstância se apresentar a você, se levante e faça o seguinte: pegue o melhor teu e dê ao Senhor. Pegue a tua vida, converta-se e dê ao Senhor o teu melhor. Eu quero lembrar a vocês que este profeta que aqui está, neste momento, dizendo que pegassem 4 cântaros de água e derramassem, ele estava oferecendo aquilo que não tinha naquele local, a água que estava sem cair dos céus. Não havia água nem nos rios. E este homem pegou e deu a Deus como sacrifício de louvor toda a água que tinha ali, ou seja, embebedeceu aquilo ali. E aí, aos olhos dos homens, aquele homem estava cometendo uma loucura. Ele tinha lançado um desafio de que o fogo iria cair do céu. E eu te pergunto, quando você vai fazer fogo para fazer um churrasco ou para fazer uma fogueira, por um acaso alguém aqui derrama água? Não, porque senão não pega. Mas o problema é que aquela água que ele estava derramando não era a água que a gente está imaginando. Ali era a água do rio do Senhor, água viva. Ali ele estava dando a Deus o que é de fato e de direito do Senhor, que é o que? O tudo. Deus, Ele quer o meu e o teu coração. Na hora do desafio, não blasfeme, não tenha medo, vá para cima e diga: Senhor, tudo é para a tua honra e para a tua glória. Faça o que está difícil aos olhos dos homens ficar mais difícil ainda, para que os homens olhem para você e digam: que loucura é essa? Esse homem está dizendo que vai fazer isso e está fazendo ao contrário do que ele está propondo.
Eu e você temos que entender o que Deus fala conosco. Ele diz para mim e para você que quando você vai encarar aquela circunstância para vencer, você tem que, primeiro, se render a Deus de todo o teu coração. E depois ofereça o melhor. Observe que ele primeiro organizou o altar. Ele refez aquilo ali. E o teu corpo é o que para o Senhor? Templo e morada do Espírito Santo. O meu e o teu altar a Deus é o nosso corpo. Primeiro você tem que se recompor. Primeiro você tem que mudar as tuas atitudes. A forma como você vinha andando, mude-a imediatamente. Entregue a Deus. Pare de falar coisas que não são boas para louvar a Deus. Mude, é um processo. E aqui Elias fez isso. Ele simplesmente organizou tudo. A palavra de Deus diz que ele mandou primeiro o povo vir até ali, chegar para ver. Ele queria que todos vissem o que ele iria fazer ali. E ele organizou tudo. E o interessante é que quando fala aqui, conforme o número das tribos de Jacó, primeiro ele usa a terminologia Jacó, porque Jacó é o velho. E aí o detalhe é que ele diz, quando ele fala, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome, ou seja, por que o nome de Jacó mudou para Israel? Porque ele lutou como um príncipe. É o que você tem que fazer. Você tem que lutar como um príncipe, como uma princesa. Você não é um vencedor, você é mais do que vencedor. Você e eu, nós somos mais do que vencedores. O que diz a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, versículo altamente conhecido de todos nós. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, diz o Senhor, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Te rendas a Deus de todo o teu coração, e ofereça o melhor. O que ele está dizendo, que quando a gente se humilha perante a mão dele, quando a gente se arrepende diante dele, quando a gente se converte dos nossos maus caminhos, ele dos céus, ele ouve, ele sara a nossa terra, ele sara a nossa vida, ele nos traz o consolo que nos traz a paz, aquele consolo que estava sobre ele, o castigo da minha e da tua vida que estava sobre ele, é o que nos traz a paz. E agora a gente vai ver o que é que vai acontecer após você tomar esta posição. Diz a palavra do Senhor no versículo 36. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. O que este homem fez neste momento, e o que eu e você temos que fazer, temos que clamar pela manifestação da glória de Deus. Depois de você tomar cada um desses outros passos que foram já aqui ditos, você tem que pedir a manifestação da glória dele. O que Elias estava pedindo aqui era que Deus se manifestasse para que todo aquele povo visse que ele era Deus. Qual é a circunstância? Te levanta, cumpre com a palavra de Deus, clama a ele para que ele se manifeste, para que ele mostre o poder dele na tua vida, para que aquele impossível aos olhos dos homens seja realizado. Aqui na nossa congregação, para a honra e a glória dele, nós temos visto o poder de Deus
Pessoas já foram curadas de câncer, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Pessoas já foram empregadas, aonde não tinham condições. Pessoas já foram levantadas dentro dos seus locais de trabalho, de uma forma que ninguém sabe como explicar. Não é para a glória de homem nenhum que aqui está, mas é para a glória de Deus. É porque a tua fé é quem te salva, a tua fé é que move. Por isso que a gente diz, não deixe de vir aos cultos, porque a palavra de Deus fala para mim e para você que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra do Senhor. O que diz a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 38 e 39. Vejam que lindo, diz a palavra do Senhor. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que esse homem está clamando? Aqui está falando de um cego de nascença, que diante da circunstância dele, ao saber que Jesus estava ali passando, ou seja, que você e eu estamos com Deus ao nosso lado, ele disse: agora é minha hora, agora é minha vez, vou zombar desta doença, vou zombar desta enfermidade. E ele clamava, se humilhando na presença do Senhor, clamando a Deus para que a glória do Senhor fosse manifesta na vida dele. Ele pedia que Jesus tivesse misericórdia dele. Você tem pedido que Jesus tenha misericórdia da tua vida, verdadeiramente, não para que você seja enaltecido, mas para que a glória dele em você seja manifesta, para que você com os teus lábios glorifique a Deus, para que as pessoas olhem para você e vejam em você o poder de Deus. Você tem observado isso? Ou as circunstâncias que estão acontecendo na tua vida estão te paralisando? Pastor, é muito fácil o senhor falar isso, porque o senhor está numa situação diferente da minha. Eu quero dizer para cada um de vocês aqui, conforme a palavra de Deus diz, que todos nós, perante Deus, somos iguais. Que todos nós passamos por provações. Que todos nós temos dificuldades a serem enfrentadas todos os dias. Cada um dentro da sua área, cada um dentro da sua possibilidade, porque a palavra de Deus também diz que Deus não permite que nós sejamos tentados além do que podemos suportar. A diferença está entre como nós nos comportamos diante das adversidades. Se verdadeiramente como homens que são credos em Deus, ou homens que têm dúvidas. A tua dúvida é que te paralisa. O medo é quem te paralisa. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de fortaleza. Deus nos deu espírito de ousadia. Deus nos deu espírito de vitória. Ele foi ousado quando ele desafiou a tudo e a todos. Ainda hoje os homens, quando leem a história, quando estudam a história da crucificação, dizem: é impossível um homem suportar o que Jesus suportou. E de fato é impossível aos olhos dos homens. Mas a palavra de Deus diz para mim e para você: não há impossíveis para Deus. Não seja paralisado. Não seja paralisado. Vou dar um breve testemunho. Ontem chegamos na nossa lanchonete, eu e minha esposa, e quando abrimos a porta, sentimos um cheiro de carne assada, um calor, algo diferente. Eu acredito que há umas 3 horas anteriormente, no máximo, um dos nossos freezer deu um curto-circuito, sei lá o que danado foi. O diabo, como diz a história, o nosso inimigo, tentando nos desvirtuar, foi lá com a autorização de Deus, sim, com a autorização de Deus, porque Deus disse para ele: vai lá e toca. Ele não vai blasfemar,
ele é meu filho, vai lá. E ele foi, e Deus nos deu o livramento, porque aquele equipamento estava todo ele derretido, todo derretido. E quando nós entramos, eu fui direto, desconectei da tomada, e na mesma hora eu disse: glória a Deus. Não titubeei, glória a Deus. Interessante que o Espírito Santo tinha falado para minha esposa na noite anterior: tirasse as coisas lá de dentro. Mas ela não atentou. E ela chorou. E disse: mas é tudo o contrário. E eu disse: Neuzinha, você tem que prestar um pouco mais atenção à voz de Deus. Ele ontem, ou anteontem, melhor dizendo, ele falou conosco, lá na igreja. Não importa a circunstância. A palavra que o pastor trouxe aqui foi exatamente aquele redemoinho que os homens estavam no barco sofrendo, que as adversidades elas vão vir sim, mas Deus está conosco. E eu disse, ele falou, já nos preveniu. Agora nós temos que estar atentos à voz de Deus. E na mesma hora continuamos os dois glorificando a Deus, louvando. E aí Deus, de uma forma sobrenatural, abre uma porta, e de tarde já estávamos lá com uma geladeira para a honra e a glória dele. 0 quilômetro, como diz a história, com 4 anos aí pela frente, pode quebrar, que já está tudo pago, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Mas eu e você somos iguais. O que você está sentindo neste momento, de dizendo, que coisa, que maravilhoso, está também para a tua vida. Te posiciones. Eu também tenho sofrido, eu também tenho sido atacado. As adversidades, as circunstâncias têm vindo contra mim. Mas eu tenho uma coisa no meu coração, que se Deus é por mim, quem será contra mim? Qual é a circunstância que vai me paralisar, se Deus está comigo, e se Deus ele é maior do que tudo? Aqui a gente está vendo o que acontece, quando o homem se posiciona, quando você pede a manifestação da glória do Senhor. Veja o que vai acontecer, versículo 38, então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos, e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus ele é maior, Deus ele é maior. O povo clamou, glorificando ao Senhor. Por quê? Porque Deus manifestou o poder dele. Observe que ele lambeu até a última gota de água. Ou seja, quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor, ele vem com tudo e leva o nosso coração para ele. Porque o objetivo de Deus, para mim e para você, é que a gente não sofra, é que a gente esteja ao lado dele, lá na glória. Mas esta glória já começa aqui. Não são as circunstâncias que aqui estamos vendo que vão nos paralisar. É isso que você e eu temos que entender nesta noite, que Deus ele é maior do que tudo e do que todos. O que diz na palavra de Deus, agora voltando lá para o livro de Lucas, capítulo 18, agora no versículo 42 e 43. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo vendo isto, dava louvores a Deus. O que Deus está falando para mim e para você? Deus se mostra com todo o seu poder e todos glorificam. É assim que Deus faz. Ele não vem e não se mostra com um pequeno poder, com uma parte do poder dele, não. Ele se mostra com todo o poder. Ele faz com que aquela situação, ao qual todos os homens diziam, não tem jeito, se tenha jeito. Ele fala para aquelas pessoas, especificamente para Marta e Maria: não te hei dito que se tu creres verás a glória de Deus? Tira a pedra, mova a pedra.
Movimentar a pedra é a parte natural. E o milagre acontece quando você faz o natural, Deus vem e faz o espiritual. Este homem fez o natural, ele clamou a Deus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Ele fez o natural, que era falar. Elias fez o natural, colocou ali diante dos homens e demonstrou que Deus tem todo o poder. É isso que Deus fala para mim e para você. Ele não vai se manifestar de pouquinho, Ele vai se manifestar de muito. Mas você precisa absolver a palavra de Deus. Eu e você temos uma obrigação neste mundo, a de sermos entusiasmados. Tradução de entusiasmados é cheios de Deus, cheios do poder de Deus. O poder de Deus era manifesto na igreja primitiva. Por quê? Porque aqueles homens eram cheios do poder de Deus. Estevão estava sendo apedrejado, e com toda aquela situação adversa ao corpo humano, Estevão olhava e dizia: estou vendo os céus abertos, estou vendo a glória do Senhor, estou vendo para onde eu vou. E dizia, clamando em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. O que você tem falado para com as tuas adversidades? Você tem dito que Deus, Ele é o teu Senhor, que Deus é quem vai vencer por ti. Lembre-se também do exemplo de Davi, que olhou para aquele gigante e zombou dele. Quem é este incircunciso que se levanta contra quem? Contra mim? Não, contra o Deus de Israel, contra o Senhor. Deus, Ele é tremendo, Ele fala conosco o tempo todo. Agora nós precisamos atentar à voz do Espírito Santo de Deus. Por isso que Ele fala várias vezes na Bíblia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Que ouvidos são esses, pastor? Ouvidos espirituais. É atenção, tem que estar sintonizado com Deus. E não há como você ser sintonizado com uma pessoa se você não está com essa pessoa o tempo todo. Convido a todos a, depois do culto, procurarem aí na internet nado sincronizado. E vocês vão ver 2, 3, 4, 5, 6 corpos, ou de homens ou de mulheres, a maioria das vezes são as mulheres, embaixo d'água, mexendo com as pernas, iguais. E o que é isso? É intimidade. O que é isso que a gente está fazendo esta noite aqui? Buscando a intimidade com o Senhor. Esta palavra que nós estamos aqui recebendo dEle, é para que eu e você tenhamos intimidade. Busquemos cada vez mais esta intimidade. E aí a gente vai desafiar tudo e a todos, porque quem vai conosco é o Senhor. É o general de guerra, jamais perdeu e jamais perderá uma única batalha. E quando tudo isso acontece, Deus fala para mim e para você, versículo 40 diz: e Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Deus, Ele diz categoricamente para mim e para você, que te livres de todos os teus inimigos. Pastor, quer dizer então que eu tenho que matar um bocado de gente? Não. Pastor, quer dizer que eu tenho que bater num bocado de gente? Não. Sabe o que você tem que fazer? O que a palavra de Deus diz? Que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Você tem que guerrear no reino do Espírito. Você tem a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Você tem a autoridade para dizer que o diabo vá para lá e ele tem que ir. Porque a nossa autoridade não está na nossa força, mas no nome de Jesus. Foi Ele quem nos deu esta autoridade. Ele mandou que nós fôssemos por todo mundo pregar o evangelho dele. E o evangelho do Senhor é o evangelho de poder, de restauração. Nós temos que expurgar da nossa vida
os infiéis, os incrédulos. E quem são estes? São aqueles que estão sendo deixados usar por Satanás. Veja o que diz aqui a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Você e eu não podemos ter comunhão com as trevas. Nós temos que, no local onde chegarmos, levar a luz, dissiparmos todas as trevas. E isso é no campo espiritual. Se não vejamos, Pedro, após um discurso que Jesus falou, discurso duro, medonho, dureza, falando acerca das dificuldades que o homem espiritual tinha, houve uma debandada dos seus seguidores, dos seus discípulos, e ali estavam aqueles 12, os mais próximos, e Jesus, sabendo do coração de cada um, do que eles estavam ali falando, porque estavam entre si, perguntando, duro é este discurso, quem poderá seguir? Jesus pergunta, para onde é que vocês vão? E aí Pedro, tomado pelo poder do Espírito Santo, poder de Deus, diz, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? E aí Jesus olha para aquele homem e diz, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Deus está falando com Pedro, dizendo que aquela atitude dele, que aquela solidez dele, é exatamente aonde a igreja do Senhor será edificada. Mas aí passam-se alguns minutos, e Jesus começa a falar do sofrimento que ele havia de passar, que ele tem que ir para morrer, isso, aquilo, outro. E aí Pedro abre a boca e diz, Senhor, não faça isso contigo, poupe a tua vida disso. E aí Jesus não olha mais para Pedro e diz, Pedro, arreda-te de mim. Não, ele diz, quem? Satanás, arreda-te de mim. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades. Arreda-te de mim, Satanás, porque cogitas coisas dos homens, coisas do mundo, e não coisas do reino. Você e eu temos que afastar da vida da gente Satanás. Não é aquela pessoa que está te afrontando, que é a pessoa que você tem que afastar. É o Satanás que está usando a vida dela. É contra ele que você tem que lutar. Mas Jesus deixa bem claro, porque em determinado momento, seus discípulos foram, mas teve alguma pessoa ali, que eles não tiveram o poder, entre aspas, de colocar os bichos imundos para correr, e voltaram tristes. Mas Jesus chegou lá e deu um comando, e aqueles bichos pediram para se meterem em um monte de porco que estava ali, e foram os porcos todos e se arremessaram, eles suicidaram os porcos. E aí eles perguntaram aos discípulos, por que não podemos? E Jesus Cristo disse, porque aí não é um demônio, aí é uma casta. Casta significa vários demônios. E ele fala e adverte a mim e a você, aí é só com muito jejum e muita oração. Primeiro é o jejum, você tem que matar a tua carne, é para isso que serve o jejum. E a oração é para repreender o inimigo, é para você ter intimidade com Deus, é você conversar com Deus e Ele te dá as estratégias. Então o que é que Deus está falando para aqui, para mim e para você? Se livre de todos os seus inimigos. Ele está falando para nós, que nós temos que nos livrar de todo o inimigo. Todo o inimigo. Porque quando nós nos livramos dos inimigos, a gente faz exatamente o que está aqui neste versículo. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 ao 14. A palavra de Deus diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição.
e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Não é que entram, é que encontrem. Você tem que encontrar. Você precisa encontrar a porta. E esta porta chama-se Jesus. E você tem que tomar uma atitude. Nesta noite, você precisa tomar esta atitude de renunciar a si mesmo. A palavra de Deus diz que quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, renuncie-se a si mesmo. Desculpe a redundância, mas é assim que tem que ser dito. Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. E siga-me. Temos que buscar, achar esta porta para nela entrarmos e fazermos morada. Deixarmos que o Senhor venha para as nossas vidas. Por isso que Jesus diz para mim e para você, no livro de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu e você estivermos dispostos a meditarmos nesta palavra, a buscarmos a intimidade com o Senhor, nós vamos conhecer quem? O Senhor. E Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seremos libertos. Seremos libertos de olharmos para as circunstâncias que se levantam contra as nossas vidas e não digamos a ela: arreda-te de mim, porque Deus é maior, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque o teu cajado e a tua vara me consolam. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Ao que vencer, lute, lute. Estamos juntos nessa luta, meu irmão. Como uma grande família que Deus instituiu aqui na terra, nós estamos aqui para lutarmos juntos. Mas eu quero te dizer que a vitória, ela é individual. Ela torna-se coletiva quando cada um vence e todos vencem. Mas ela é individual. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. É individual. A palavra, ela é coletiva, mas vai para cada um. Cada um nesta noite aqui recebeu esta mensagem do Senhor e Ele tocou no teu coração. Aonde está o teu sofrimento? Aonde está o teu aperreio? Ou seja, aonde está a tua circunstância adversa à vontade do Senhor? Para que você entenda que eu e você, em Jesus, somos mais do que vencedores. Amém? Porque Deus, Ele é fiel. E essa noite, eu quero fazer aqui mais uma, se assim posso dizer, solicitação. Porque Deus, quando Ele fala conosco, Ele fala para 3 tipos de pessoas. Aquelas, primeiro, que ainda não o conheceram, e Ele convida essas pessoas a abrirem os seus corações para que Ele venha a entrar. Fala com o segundo tipo de pessoa, aquelas que já conheceram a Jesus, que já abriram a boca e confessaram a Ele como Senhor, mas que se desviaram. E fala para o terceiro tipo de pessoas, aqueles que estão com o Senhor, que estão vivendo com o Senhor, mas eles convidam novamente a reafirmarem essa aliança com Ele. Todo dia nós temos que tomar a nossa cruz, todo dia temos que confessar ao nome do Senhor Jesus. E eu quero orar por você nesta noite. Senhor eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui os teus filhos e as tuas filhas, entregaram as vidas a Ti, Senhor Deus, voltaram a estar contigo, e outros, Senhor Deus, confirmaram a aliança contigo. Que nesta noite, Senhor, cada uma dessas pessoas, Senhor Deus, seja por Ti alcançada e tocada, e que a Tua graça venha sobre cada um, Senhor. Limpa, Senhor Deus, purifica, transforma esses corações e essas mentes.
Leva cada um cativo ao teu trono, Senhor Deus. Não permita, Senhor, que eles venham a se desviar conforme a solicitação, nem para a direita e nem para a esquerda, mas que sigam rumo ao alvo que és tu. Senhor Jesus, novamente coloca o nome de cada um no livro da vida. Aqueles que já estavam, Senhor Deus, reaviva, para que no grande dia sejam achados de ti. Toma, Senhor Deus, a tua igreja santa, amada, escolhida por ti, conquistada por ti, em tuas mãos. É o que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e aleluia.